Senhores membros da mesa, servidores, público presente, telespectadores da TV Câmara, internautas, boa noite. E às 19h06, declaro aberta a presente audiência pública destinada à apresentação do Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, do campus Jacareí, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, referente ao período 2024-2029, conforme edital número 7/2025, SL. Publicado no Boletim Oficial do Município, número 1654, de 15/8/2025, na página 19. Registro que a audiência pública é conduzida pela Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esportes dessa Casa, aqui representada pelos vereadores Neto Alves, Maria Amélia, membro. O vereador Paulinho dos Condutores, relator, não pôde comparecer em razão de compromissos anteriormente assumidos. Quero aproveitar e cumprimentar aqui, agradeço a presença da equipe do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, na pessoa da diretora-geral do campus Jacareí, a professora Georgia Suzumura, e do professor Wagner Ferraz Castro. Agradeço também a presença da secretária de Educação, a Dani Vilar, e do secretário de Mobilidade Urbana, hoje representando o nosso prefeito Celso Florencio, o Edinho Guedes. E das demais autoridades presentes também. Agradeço a presença de todos. Quero agradecer aqui, registrar a presença do vereador Gabriel Belém. Agradeço também a todos os servidores da casa e a todos que estão nos assistindo aí pela TV Câmara. Convido então os representantes do Instituto a realizar a apresentação. O senhor Wagner Castro tem um tempo de tempo de 30 minutos para a apresentação. Bom, boa noite a todas e a todos presentes aqui na Câmara Municipal de Jacareí e também aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Eu sou a professora Georgia Suzumura, estou como diretora-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do campus Jacareí e gostaria de fazer minha autodescrição. Eu estou sentada aqui na bancada, estou com uma jaqueta jeans, um vestido, tenho cabelo curto, loiro, de óculos, tá? E é um prazer, né, estar aqui para darmos início à primeira revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional do período de 2024 a 2029, com a fase da audiência pública para a consolidação da proposta de plano de oferta de cursos voltados para a nossa comunidade externa. Gostaria de lembrar a importância desse processo, pois o Plano de Desenvolvimento Institucional é um documento que define a missão da instituição e as estratégias para atingir as metas pelo período, né, de 5 anos. Gostaria, então, de passar a palavra ao professor Wagner Castro, nosso ex-diretor, que esteve à frente do trabalho desenvolvido até então e que fará a apresentação do material para todos. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Tudo bem com os senhores? Quero cumprimentar todos aqui presentes no dia de hoje, cumprimentar a mesa, obrigado ao vereador Neto, a vereadora Maria Amélia pela presença, pela oportunidade de receber o Instituto aqui na casa. Agradecer a professora Jorge pela presença também, professor Matheus, os secretários ali, Edinho e Dani, obrigado pela presença, e o vereador Gabriel, obrigado pela presença também. E a todos aqui presentes também na casa, obrigado por virem. E a gente vai falar um pouco sobre o Instituto Federal, quais são as suas propostas de cursos e quais são as suas capacidades, né, para atender a comunidade e como que funciona a lógica de oferta de curso da nossa instituição aqui na cidade e em todo o estado, né, de São Paulo. Acho que a apresentação, isso. A apresentação começa com um errinho ali, 24/29, né, o Plano de Desenvolvimento Institucional. A gente chama de primeira revisão porque é uma revisão do plano que a gente já apresentou aqui em 2023. Então, lá naquele plano, a gente aprovou um plano de ofertas e a gente está ratificando ou modificando pequenos pontos com relação àqueles pontos que a gente já aprovou no último
na última revisão do PDI. A gente chama PDI, tá? É o Plano de Desenvolvimento Institucional. Para não falar Plano de Desenvolvimento Institucional em todo momento, eu vou falar PDI. Tudo bem? Sigamos, Matheus. Obrigado. Então, o Instituto Federal de São Paulo, ele hoje tem 41 campos no estado todo de São Paulo e faz parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. E é constituído das seguintes instituições: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que tem o de São Paulo aqui no estado e tem vários ao longo do Brasil. Os Centros Federais de Educação Tecnológica, os Cefetes, as escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Então, a gente sabe que algumas universidades federais têm escolas tecnológicas. Universidade Tecnológica Federal do Paraná e o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Hoje, nosso instituto, como eu falei, tem 41 campos, com a previsão de chegar a 53. Se vocês entrarem no site do Instituto, www.ifsp.edu.br, lá vocês vão verificar que vários campos novos a serem abertos em várias cidades estão passando por esse processo também de fazer audiência pública. Ok? Novos, né? Então, tem alguns outros campos que vão ser abertos em Santos, cidade de Tiradentes, em São Paulo. Tem vários campos novos, 12 campos novos que entraram para ser construídos agora nesse governo federal. Então, a nossa história, a gente começou em 1909, né, com o presidente Nilo Peçanha, virou a Escola Técnica Federal, depois a gente se transformou nos antigos Cefetes, e em 2008, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva transformou os Cefetes em Escola Técnica Federal, né, Instituto Federal de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, em 2008, nós tínhamos 3 institutos federais no estado de São Paulo, né? Um na capital, um em Cubatão e um em Sertãozinho. E esses 3 institutos federais se transformaram em 41 campos hoje, né? Com a expansão da rede. Essa expansão foi feita ao longo desses quase 20 anos, né? Agora, de 2008 para cá, com uma grande, mas bem violenta expansão até 2014. Daí, de 2014 para cá, perdeu um pouco de força, e de 2023 retomou um pouco essa criação dos campos. Então, o nosso campus, ele é nosso, né? Um prédio foi construído, acabou de ser construído em 2014, tem 11 anos o nosso campus, e foi construído num terreno doado pela prefeitura, em 2010. Em 2014, a gente começou com 2 técnicos em administração e logística, e logo na sequência, a gente já, em 2015, abriu o bacharelado em administração, o técnico em design de interiores, e o integrado em administração também foi aberto em 2016. Pode ir, Matheus. Então, hoje, quais são os cursos que nós temos, né? Eu coloquei até 2023, porque em 2023 a gente veio aqui apresentar e a gente tinha a seguinte situação: a gente tinha 3 técnicos integrados. Um em administração, de 3 anos, que era realmente integrado, o aluno ficava o dia inteiro na escola. Um técnico em informática integrado ao ensino médio, de 4 anos, vespertino, que era tarde, só no período da tarde. O técnico em logística integrado ao ensino médio, que é o ProEja, que é o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, com o técnico, ok? Em logística. Os técnicos de administração, que abriam todo o semestre e tinha a duração de 2 anos. Então, o aluno que fazia o técnico com a gente ficava 2 anos fazendo o técnico. E o técnico de design de interiores, de 1 ano e meio, vespertino. O bacharelado em administração, de 4 anos. O tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, que é o ADS, de 3 anos. O tecnólogo em design de interiores, de 3 anos. E a licenciatura em pedagogia, de 4 anos, com 2 entradas anuais. Ok? Uma no começo do ano e uma no meio do ano. E foi aprovado, né, nesse PDI em 2023, que é o que a gente está conseguindo construir e a gente está seguindo lá no campus para conseguir exercer tudo que a gente precisa,
Um técnico em informática passou de 4 anos para ser 3 anos em integral. Ok? Então, nossos 2 técnicos integrados ao ensino médio são de 3 anos agora. E o aluno fica o dia inteiro na escola. E o tecnólogo em desenvolvimento de sistemas, de 3 anos, vai ser transformado em um bacharelado de ciência da computação de 4 anos a partir do ano que vem, no período integral. Ok? Então, a partir do ano que vem, o plano de curso já está sendo tramitado, teremos 25 vagas do bacharelado de ciência da computação, que é um curso que tem uma demanda alta, inclusive na Unifesp de São José. A gente vai manter o técnico integrado de 3 anos, ok? E vai introduzir, a partir de 2028, um técnico em informática para a internet, 40 vagas, com duração de 1 ano e meio. Então, esse é um técnico novo que entra no nosso campus, na área de informática, e que não tinha, né? Que seria um técnico puro. Esse técnico, a pessoa pode fazer o integrado, o ensino médio em outro lugar, e ela faz só o técnico com a gente, que é o caso da administração e do design de interiores. E uma pós-graduação em análise e ciência de dados, também com duração de 1 ano e meio. Matheus, pode ir. Isso é na área de informática, tá? Na área de gestão e administração, então, a gente tem 4 eixos no nosso campus, que é essa área de informática, que eu acabei de falar. Temos a área de gestão, temos a área de arquitetura, urbanismo e a área de licenciatura em pedagogia. Então, o técnico, hoje que a gente tem, né? O técnico em administração integrado ao ensino médio, na área de gestão, o técnico em logística integrado ao ensino médio, o PROEJA, o técnico de administração, que era de 2 anos, se transformou num técnico de 1 ano. Então, a pessoa entra em 1 ano, ela já vira técnico. E o bacharelado em administração, são os 4 cursos que a gente tem. Lembrando que o técnico em administração são 160 vagas anuais. São 80 vagas por semestre que a gente tem que oferecer. Ok? Aí a proposta, nessa revisão aí que foi aprovada já no plano anterior, é manter o técnico em administração. A gente abriu uma consulta para a definição da revisão do logística, do PROEJA em logística, que a gente deu algumas opções no formulário que está no nosso site. Então, se vocês entrarem no nosso site, www.jcr.ifsp.edu.br, lá tem um formulário da primeira revisão do PDI 2024-2029. Clicando na matéria, vocês vão encontrar um formulário. Nesse formulário, vocês podem escolher qual seria um outro possível curso na área de gestão para o técnico integrado ao ensino médio na modalidade PROEJA. Ok? É essa consulta que a gente está fazendo com relação a esse curso. O técnico vespertino, então, das 80 vagas do técnico em administração, 40 vagas vão ser anuais do técnico em administração vespertino. Esse curso vai ser de 1 ano, ok? Então, a pessoa vai entrar no começo do ano e vai se formar no final do ano, só que é à tarde esse curso. Vai ser à tarde, vespertino. E vai ter, a cada 1 ano e meio, a oferta noturna do técnico de administração, técnico de logística e o técnico de qualidade. Então, a cada 1 ano e meio vai mudar a oferta desses cursos, ok? Então, vai entrar, na realidade, todo semestre, né? Então, a administração vai entrar no primeiro semestre, no segundo semestre vai entrar logística, no terceiro semestre vai entrar qualidade, e assim por diante. Todos com duração de 1 ano e meio noturno, ok? E o bacharelado de administração, que já está, né, 40 vagas, que já é nosso curso querido, e o mestrado em administração, que também está em processo de aprovação, e a gente está trabalhando para que a gente consiga abrir um mestrado profissional na área de administração. Ok? Esse mestrado também está em trâmite. Matheus. E na área de arquitetura, né, a gente tem o técnico de design de interiores com 40 vagas anuais, a partir de agora. Então, a partir do ano que vem, a gente não tem mais oferta todo semestre do técnico em design. A gente vai ter apenas uma oferta anual de 40 vagas e o bacharelado em arquitetura e urbanismo com 35 vagas anuais. Ok?
Pode falar. E a licenciatura de pedagogia se mantém com 80 vagas anuais, 2 entradas no primeiro e no segundo semestre. Então, como que funciona a nossa estrutura, a estrutura do Instituto Federal? Por que né, a gente tem bastante vaga de técnico? Porque a nossa lei de aprovação prevê que nós tenhamos que ter 50% das nossas vagas ofertadas em nível técnico. Ok? Então, 50% dos nossos alunos tem que ser de nível técnico. E 20% tem que ser de formação de docente. Ok? Então, 20% das nossas vagas têm que ser previstas para a formação de docente. Por isso que a licenciatura em pedagogia tem as suas 2 entradas anuais e a gente tem tantas vagas a serem oferecidas do curso técnico. O restante que a gente pensou, né, foi que cada área que tivesse um curso técnico tivesse um curso superior, já que a gente tem essa possibilidade. Então, o pessoal da informática, né, a área de informática ficou com ciência da computação, bacharelado em ciência da computação. O pessoal da gestão, da administração, ficou com bacharelado em administração. O pessoal da arquitetura ficou com bacharelado em arquitetura e urbanismo. E o núcleo comum, com os pedagogos, ficaram com a licenciatura em pedagogia. Ok? A gente entende que são cursos que têm uma demanda interessante, né, na região e no campus, e os alunos têm conseguido, né, sua ascensão social, que é a missão do Instituto Federal de São Paulo. Antes de falar sobre esse slide, quero também falar sobre a estrutura do campus, né? O campus tem uma portaria do MEC que estipula o tamanho de cada campus do Instituto Federal no Estado. Ok? Então, o nosso modelo de campus no Estado é 70/45. O que significa isso? Nós temos direito a 70 docentes e 45 técnicos administrativos. Não podemos ter mais que isso. Não podemos ter mais que 70 docentes e 45 técnicos administrativos, apesar dos técnicos administrativos nós não temos os 45 necessários, devido a vários problemas que nós tivemos nos últimos governos federais e não liberação de código de vaga para a contratação de servidores. Então, a gente ainda tem problemas com a contratação de técnicos administrativos, devido ao que a gente sabe, né, infelizmente, a política nacional. Não está fácil. Mas a gente conseguiu ter 73 docentes. E hoje nós temos 73 docentes nas áreas para oferta dos nossos cursos, que aqui citei, ok? Inclusive, então, sim, se a gente tem 73 e o nosso modelo é 70, está previsto no nosso plano de desenvolvimento a devolução para a reitoria de 3 docentes, quando saírem, né, quando vagarem as suas vagas no futuro, ok? Então, uma vez que a gente definiu esses 4 eixos de trabalho, de acordo com a estrutura dos institutos federais, fica bem difícil a gente sair para um outro possível eixo e uma outra possível estrutura fora dessas possibilidades que a gente tem dentro do nosso corpo docente, porque todos os nossos docentes são concursados em dedicação exclusiva ou não, mas são concursados, né? Então, é uma estrutura muito boa, né? A formação dos nossos docentes é muito boa, porém é uma estrutura um pouco rígida com relação à flexibilidade de oferta de cursos e, por exemplo, né, um exemplo simples, né, poderia ter a demanda de técnico de enfermagem, por exemplo, que é uma área da saúde, e a gente não tem essa possibilidade de oferta porque a gente não tem esse eixo da saúde dentro dos nossos eixos possíveis de oferta do campus Jacareí. Lógico, existe um pleito futuro, né, de aumento desse modelo de 70 para 90 docentes ou até mais, e aumento do prédio, e aumento da oferta de cursos, assim por diante. Mas daí se torna um pleito político e um pleito que a gente precisa do governo federal, de movimentos maiores para que ocorra, ok? Mas existe essa possibilidade. De 2023 para cá, a gente conseguiu várias vitórias com relação à infraestrutura, né? Então, a gente conseguiu o aumento do número de salas de aula no nosso prédio, que possibilitou a abertura do bacharelado em arquitetura e urbanismo. A gente conseguiu a construção da quadra, a cobertura,
E essas obras todas, né, de investimento no nosso campus foram obtidas ou conseguidas através de emendas parlamentares, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez as emendas dos deputados, na época, Eduardo Cury, era deputado, mandou recurso para a gente, Márcio Alvino mandou recurso para a gente vários anos, inclusive esse ano ele mandou, Alencar Santana mandou um ano também, Ivan Valente mandou esse ano também, emenda parlamentar para o campus, Paulo Teixeira chegou a mandar emenda parlamentar também. E, no momento, a gente está conseguindo construir 2 prédios novos no campus, que é o restaurante estudantil e a biblioteca, que a nossa biblioteca era improvisada em 2 salas de aulas, né? E agora a gente vai ter um prédio exclusivo para a biblioteca. E agora tem os desafios referentes a esses novos prédios, que implementar os prédios, no sentido de fez a construção, agora eu preciso do mobiliário, preciso dos ar-condicionados, preciso tomar os prédios, né? Que é outro desafio. Mas uma coisa de cada vez, sempre, não é verdade? Então é isso, pessoal. Eu peço a todos aqui presentes e quem está nos assistindo, e agradeço a quem está, que acesse nosso site, jcr.fsp.edu.br. Lá, como eu já disse, tem um formulário, na realidade uma matéria, primeira revisão do Instituto Federal de São Paulo, primeira revisão do PDI, e lá dentro da matéria vai ter um formulário, e lá vocês podem dar suas sugestões e dar suas necessidades de mudança, o que vocês querem mudar, o que vocês não querem mudar, dar as suas opiniões com relação ao curso, e com relação aos cursos e com relação ao campus. Lá tem vários formulários para vocês escreverem as suas demandas sobre isso. Eu peço desculpa, mas eu não posso deixar de dizer que hoje é aniversário da minha esposa. Eu queria falar parabéns para ela, que eu amo muito e que ela é tudo para mim. Eu podia perder a oportunidade. Ela não está aqui, ela está em casa com as crianças. Mas ela é professora do Instituto Federal também, de matemática. O pessoal não gosta muito. Mas... Obrigado, gente. Então, acho que agora, Maria Amélia. Obrigado. Obrigado pela explanação. Quero convidar o nosso secretário de Mobilidade Urbana, hoje representando o nosso prefeito Celso Florencio, para ocupar a tribuna também. O Edinho Guedes, por favor. Acendeu aqui. Senhora vereadora Maria Amélia, Neto, vereador, que cumprimento todos os vereadores e funcionários aqui da Câmara. Geórgia, nossa diretora do campus, você está justificando, o Celso pediu para eu representar aqui, mas eu quero citar a nossa querida secretária de Educação, e ele fez isso porque eu sou servidor do Instituto Federal, professor de lá, foi por conta disso, né? Parece que teve uma confusão, mas não é, não. Matheus, professor, coordenador, diretor de extensão lá do Instituto Federal. Felipe, nosso secretário legislativo, e todos os alunos aqui presentes, colegas. Wagner, diretor, mando um parabéns para a Aline lá. Bom, a gente, enquanto município, né, a gente é muito grato ao Instituto Federal. Parece que foi ontem, né, dia 11 de agosto de 2014, quando tudo começou no nosso campus. Eu fiz parte da primeira leva de professores, e o quanto o nosso campus cresceu, né, os cursos se amadureceram. Agora, recentemente, né, antigo tecnólogo de design de interiores, agora Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Acho que das poucas faculdades públicas da região, acho que a única, e do estado também são poucas. E o Instituto ele tem cumprido um legado muito importante que antes a gente não tinha, daí falo enquanto já participante da administração pública há muito tempo, que é, primeiro, criar a oportunidade dos alunos e dos professores produzir pesquisa científica para a cidade, né? A gente tem um exemplo já super festejado, que é
a pesquisa de satisfação no transporte público de Jacareí é feita pelo Instituto Federal desde o primeiro semestre de 2017. Já gerou 2 artigos científicos publicados em congressos, né? E todas as políticas públicas de transporte público relativo à fiscalização, às notificações, são todas baseadas nessa pesquisa. Então, o quanto isso é importante. Tivemos a participação também do design de interiores no desenvolvimento de um projeto de cobertura de uma área lá do Parque dos Eucaliptos, que vai ser executado, inclusive, agora. Tivemos também a participação do professor Eduardo, que fazia as pesquisas de valor da cesta básica, divulgava na rádio e tal, que era um indicador econômico da cidade que a gente não tinha. Tivemos a pesquisa de hábitos de consumo, a primeira pesquisa de hábitos de consumo do município, para a gente entender como que funcionava e desmistificar também a ideia de que todo mundo vai para São José fazer compra. Isso a gente descobriu que era quase 10% apenas da população, a maioria realmente compra aqui em Jacareí, então quebrando alguns mitos, né? Foram mais de 1.000 municípios pesquisados. Então, assim, essa contribuição científica, né? Jacareí não tinha, tinha que contratar institutos de pesquisa para isso. Então, e ver os nossos alunos participando disso, né? Construindo a transformação da cidade através da ciência, é muito gratificante. E por ser um órgão público, né, ter a oportunidade agora de revisar pela primeira vez o plano de desenvolvimento institucional, criando outras oportunidades. A gente sabe que tem também o projeto, está tramitando lá na casa a questão da incubadora de empresas. Então, assim, eu acho que tem muitas oportunidades. O Instituto ele é muito grande e tem, com seus cursos, né, muitas oportunidades de gerar também oportunidades para os nossos alunos. E acho que nós, enquanto Poder Público Municipal, temos o dever, né, de acompanhar de perto, de estimular que isso aconteça de cada vez mais integrado com as políticas públicas municipais e agradecer, né, essa maturidade institucional que nos ensina realmente a construir essa interlocução entre os órgãos públicos estaduais, federais e municipais, né? E o Instituto ainda tem o local onde ele está ainda tem é pitoresco, né? Ele está do lado de uma escola estadual, do lado do Sistema S, que é o Senai, enquanto Instituto Federal lá. Então, assim, a gente tem uma oportunidade de integração muito grande, né? A gente já discute isso até de lá poder ser um distrito científico, acadêmico, um polo científico, né? Integrando todos aqueles, um hub talvez de tecnologia, e a gente acredita nessa possibilidade. Mas tudo isso só acontece através dos seres humanos que estão lá dentro, né? Então, e esses seres humanos são os nossos professores, nossos servidores, que têm cadeira cativa nas decisões, nas eleições, e principalmente os nossos alunos, que não são só de Jacareí, né? Isso é outro ponto que é muito importante, muitas pessoas não sabem, o número de cidades do Brasil todo que passam lá no Enem, escolhem Jacareí. Eu me recordo que a última vez que eu vi, acho que eram mais de 20 cidades diferentes, acho que 26, se eu não me engano. Então, Jacareí é uma referência, inclusive, para outras cidades em termos de estudo. Então, acho que tudo isso engrandece a nossa cidade, mostra o quanto a gente pode ser melhor a cada dia, e o Instituto é uma grande ferramenta disso, é um patrimônio de Jacareí. Aos poucos as pessoas estão conhecendo mais o Instituto e os seus trabalhos, e em nome aqui do prefeito, da Prefeitura Municipal, que tem uma parceria já desde o prefeito Isaías, que foi muito solícito na época, desde o começo, resolvendo a questão lá dos vale-refeições e tal, e agora também com essas parcerias que têm ocorrido, a gente quer que o Instituto crie cada vez mais raízes, mais vínculos e mais resultados no engrandecimento da vida dos nossos alunos, mas principalmente da vida da nossa cidade. Então, com gratidão que a gente recebe vocês aqui na Casa do Povo e festeja esse momento de discussão para que o novo PDI seja ainda mais articulado nesse profíncuo trabalho de transformarmos a nossa cidade, a nossa região, através da ciência, através do trabalho, do ensino e do aprendizado do Instituto Federal de São Paulo. É isso, muito obrigado e boa sorte a todos nós.
Voltou. Obrigado, Edinho Guedes, pelas palavras aí. E agora vamos para o momento, abro a palavra aos vereadores presentes para esclarecimentos, dúvidas. Assim, cada vereador terá o tempo de 5 minutos para fazer suas perguntas e questionamentos, sendo o tempo interrompido durante a resposta. Eu só vou dar os parabéns por mais essa audiência e dizer que conte com esta casa, estamos à disposição, assim como vocês também abrem as portas para que a gente possa também estar presente e estar junto de vocês, né? Então, isso é muito importante. Então, muito obrigada e parabéns, porque é uma instituição valiosa e dizer que Jacareí se enriquece com esse polo, né? Tendo esse polo aqui em Jacareí, quantas pessoas que vêm para cá, né? Também. E, mais uma vez, parabéns. Que continue e persevere. Sei que a luta é gigante, mas é só lutando mesmo que a gente alcança as coisas boas, né? Então, parabéns desde já, tá bom? Vereador Gabriel Belém. Boa noite. Quero cumprimentar todo mundo aqui presente na galeria, cumprimentar o Wagner, a professora Georgia. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, sei o quanto é difícil. Eu fiquei com uma dúvida bem pontual, porque está acontecendo nos últimos meses uma movimentação do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia, eu, inclusive já tive a oportunidade de comentar com a Georgia, para a criação de cursos de ciências econômicas aqui no Vale do Paraíba. O Vale ele tem só um curso de ciências econômicas, que é na Unital. Isso não é nem perto de atender a demanda que a gente tem aqui. E recentemente a gente recebeu o Odilon Guedes, que é o presidente estadual do Corecon, ele trouxe aqui essa reivindicação. E eu queria entender, dentro do que foi explanado, quais são esses eixos, áreas aí do campus de Jacareí. Vocês comentaram da área de administração e gestão, eu queria saber se tem outros eixos, tenho certeza que sim, e se é possível, dentro de um período médio prazo, né, a gente pensar talvez na abertura de um curso de economia aqui em Jacareí, vencida aí todas essas questões de estrutura, do número de docentes e por aí vai. Gabriel, obrigado pela pergunta. Eu esqueci de agradecer o Celso também e o Isaías por tudo que eles fizeram e fazem pelo nosso campus, né? A Dani também tem ajudado muito, mas eu não posso deixar de agradecer eles, porque realmente é a cidade do estado de São Paulo que mais acolheu um campus do Instituto Federal no estado inteiro. Assim, eu sempre que participei das reuniões de diretores, eu sempre fui privilegiado nesse sentido. Então, a gente não pode deixar de agradecer os dois por todo esse processo. Gabriel, quando a gente fala de um curso superior na área de economia, a gente precisa ter um grupo de docentes, economistas, precisa de um grupo de docentes economistas que consigam ter pelo menos pós-graduação nessa área para ministrar um curso de graduação em economia. E aí, quando eu falo, né, a gente tem essa área, a nossa área de gestão, informática e arquitetura e formação docente, a base da nossa área de gestão são administradores e, no meu caso, a engenharia de produção, que foi uma base montada para o curso de administração, entendeu? E aí, quando você fala assim, seria super interessante ter um curso de economia, eu gostaria muito de dar aula, talvez, num curso de economia, mas o nosso sistema, o nosso modelo trava quando a gente quer fazer algum tipo de movimento nesse sentido. Lógico, se você falar para mim, se a gente tiver uma expansão do nosso modelo e uma possibilidade de contratar mais professores, com certeza, a gente, nos nossos processos do PDI, a gente vai expandir essa possibilidade de oferta, inclusive em outras áreas, que no caso da economia, que o William já me procurou, outras pessoas já me procuraram, que são economistas e tem essa demanda realmente aqui em Jacareí, e seria interessantíssimo para nós, porque seria o único curso de economia do Instituto Federal, seria aqui em Jacareí. Mas, infelizmente, o nosso modelo, né, ele não prevê. O que a gente pode propor no nosso PDI
dependendo das demandas dos formulários, os estudos para a gente mostrar para a sociedade o que precisaria para a gente ter um curso de economia aqui, ok? Então, acho que a gente não pode fechar portas de jeito nenhum para nenhuma demanda. A gente pode levar essa demanda para a reitoria e pode fazer esse estudo para mapear quais são as demandas que a gente tem. Inclusive, a gente tem uma professora economista, que é a Ângeli, né, para dar conta do curso de administração, mas é a única que a gente tem hoje no nosso quadro. E a gente tentar ver o horizonte e quais são as possibilidades que a gente tem. Tá bom? Perfeito, professor. Obrigado. Quero aproveitar, parabenizá-los também pelo trabalho aí, e seguindo também a linha do Gabriel, sei que já explicou o escopo da administração aqui, mas Jacareí e toda a nossa região é um grande celeiro aí de artistas e da área cultural. Então, gostaria de registrar também um pedido aí que, num futuro, aí, vocês coloquem também algum curso na área cultural para Jacareí. Tá? Neto, obrigado pela pergunta também. Acho que a professora Simone está aqui. Cadê a Simone? Simone está aqui. Tem um projeto maravilhoso na área da cultura aqui no município, que começou em 2023, Simone, e tem crescido bastante. E realmente gerou essa possibilidade dessa demanda da área cultural, que cai no mesmo problema da área da economia, mas a gente já está incluindo no nosso PDI, no nosso relatório, o estudo para ver porque a área da cultura é um pouco mais fácil para a gente ter arquitetos e administradores. Pode ser que a gente consiga fazer algum desenho, que a gente consiga a oferta. Mas ainda precisa do estudo e a gente ainda precisa saber qual que é o mapa de demanda, qual que são as possibilidades de cursos que tem nessa área, dentro do catálogo de curso técnico ou do catálogo dos cursos superiores, para a gente entender quais são as possibilidades. Mas, sim, a gente vai incluir no PDI essa demanda da economia e essa demanda da cultura, para a gente fazer os estudos internos e ver quais são as possibilidades e quais são as necessidades que a gente tem como campus, para mostrar para a sociedade o que a gente deveria ter para conseguir ofertar. Entendeu? E aí a gente começa as nossas lutas políticas para correr atrás. Wagner, acho que é importante deixar claro também que a gente fala tanto em questão de servidores, né, docentes específicos para cada possível curso que vem, mas também em relação à infraestrutura, né? Hoje a gente está muito limitado em crescer diante da infraestrutura que a gente tem. Então, esse estudo vai variar desde a questão de carga horária, docentes, formações, modalidades, né, que a gente entra na questão dos 50, 30, 20, que a gente tem que sempre destinar no mínimo 50% dos cursos de base técnica, né? E 20% para a parte de formação de professores, e a infraestrutura, que pega bastante para a gente também, né? Legal, obrigado. Bom, nesse momento, abro a palavra agora para as perguntas do público. Peço que cada orador se identifique, pode usar o microfone aí, e se identifique informando o nome completo, profissão e o órgão que representa, para o registro em ata. E terá um tempo aí de 2 minutos para falar. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Alessandra Seramaia, eu sou estudante do Bacharelado em Administração. Boa noite a todos aqui presentes e assistindo de casa. Bom, eu gostaria de comentar sobre a sugestão do vereador sobre um curso de economia e realmente acredito que seja algo super interessante aqui para a cidade. É algo que, inclusive, eu tenho interesse em evoluir depois de terminar o curso de bacharelado em administração, seguir essa parte de economia ou finanças. Então, apenas um comentário que é realmente super pontual, super interessante, que acredito que vai agregar muito aqui para a cidade de Jacareí. Obrigada.
Mais alguém quer falar? Boa noite a todos. Um ponto que, pelo menos a minha sala, vou falar por alguns colegas que a gente tem conversado sobre isso. Perdão, meu nome é Alice dos Santos Ferreira Gomes, eu sou do 8º semestre do Bacharelado de Administração. E quando a gente começa a caminhar para o final do curso, a gente já pensa qual o nosso próximo passo. E nós, do 8º semestre, a gente tem bastante interesse em fazer uma pós-graduação. Então, eu gostaria de perguntar será que seria possível a gente trazer um curso de pós-graduação voltado para a área da administração? Não somente o bacharelado de economia, que, como a Alessandra comentou, eu também teria interesse de fazer, acho que agregaria muito na nossa formação, já que a gente está se formando em administração, mas a gente também tem um interesse em saber se é possível ter uma pós-graduação nessa área, que a gente tem um grande interesse. Obrigada. Posso responder? Posso responder, né? Pode? Pode responder? Pode? Obrigado pela pergunta. A gente está tramitando um edital da reitoria que contratou um professor visitante para desenvolver os mestrados nos campos, né? Então, a gente participou, o CEPIM, que é o nosso centro de pesquisa, participou desse edital e a gente foi contemplado com esse desenvolvimento do mestrado em administração profissional no nosso campus. Então, na realidade, é um mestrado profissional em administração. Então, esse processo está sendo construído. É que demora, que o mestrado ele precisa de vários pré-requisitos da CAPES para você cumprir, para você conseguir submeter e aí pensar em ser aprovado. E, ultimamente, a CAPES não tem aprovado mestrados, né? Mas a gente está participando desse edital junto com a reitoria, inclusive tem uma professora trabalhando exclusivamente nisso, em desenvolvimento de publicações dos docentes para a gente poder ter as credenciais necessárias para abrir o mestrado. Né, Simone? Tem um prazo, mais ou menos, você sabe dizer isso? É um horizonte de 2 anos, aí, já a partir do ano passado, né? Acho que mais um ano e meio aí para a gente submeter, eu acho, né? Tá bom. É mais ou menos isso. Então, a gente está trabalhando nessa pós, a gente não decidiu nessa área, no PDI anterior, não abrir um lato sensu, e sim já partir para o estrito sensu na área da administração. Tá bom? Mas logo vai sair. Faz tempo que a gente tem falado desse mestrado. Tem que sair. Olá, boa noite. Meu nome é Rose. Eu sou aluna do 7º período da pedagogia. Eu atuo como professora da rede estadual já, né? E, assim, a gente participou aqui também na reunião do PDI de 2023. A gente viu essas previsões que realmente aconteceram, né? E, novamente, estamos vendo avanços nos cursos da administração, da área da informática. E a pedagogia, eu entendo que ela tem um número de vagas maior aí do que os outros cursos. Mas, assim, uma pergunta, Wagner. Essa questão do mestrado em administração foi uma questão por oferta-procura, ou por estrutura do campus, ou porque você falou que vocês foram, né, fomos contemplados com o mestrado. E eu queria saber assim, se foi questionado, foi colocado em pauta uma pós-graduação ou mesmo mestrado na área da educação ou algum outro tipo de licenciatura. Eu acho que talvez fosse interessante também, como vocês estão intercalando técnico, administração, logística e qualidade, de repente intercalar a licenciatura também. Talvez, não sei, futuramente vocês já pensaram nisso, né?
sei lá, um semestre pedagogia e um outro campo, ou letras, ou sei lá, alguma outra licenciatura. Se houve esse levantamento. Obrigada. Obrigado pela pergunta. No último PDI, a gente teve bastante discussão sobre fechar uma turma da pedagogia, deixar só uma, abrir outra possibilidade de letras. A gente fez bastante esse estudo, bastante discussão. Foi bem profundo. Mas aí, no final, a gente decidiu manter a pedagogia pela estrutura de docentes também. Porque para abrir letras, a gente precisaria de pelo menos mais 3 docentes de letras. E aí limita a nossa capacidade. Uma estrutura difícil ser travada dessa forma, entendeu? Eu acho que teria demanda também de letras. E como a pedagogia, a gente entende que é um curso novo por quê ainda vocês são? Porque o grupo de pedagogos se fixou no campus faz 1 ano. Antes a gente vinha de um grupo que estava se acertando, né, no sentido de muito professor substituto, temporário, e ainda estava em processo de contratação de pedagogos, né? Agora que a gente conseguiu fechar 5 com a previsão de mais 1, se a gente tiver a saída do professor da área de educação física, o grupo está se fortalecendo, né? Está começando a criar identidade, começando a definir, já vislumbrar possibilidades para o PPC novo, que são muito mais a cara dos professores que a gente tem hoje, são professores maravilhosos da área. E aí eu acho que a construção vai continuar. Porque a gente precisava ter essa base de pedagogos, lógico, junto com o núcleo comum, para a gente olhar o curso com mais carinho. Então, eu digo assim, que a pedagogia até 1 ano e meio, 2 anos para trás, sobreviveu, por conta dessa variação que teve de pedagogos no curso. E agora ela está se enraizando e está criando a sua identidade para, a partir de agora, conseguir angariar pós-graduações e novas possibilidades. Sim, é uma sensação que eu tenho. É um curso importantíssimo para o campus, em termos financeiros e em termos de formação mesmo, porque é uma licenciatura que não tem evasão e é maravilhosa. Assim, né? Os alunos se formam, eles são empregados, etc. Então, assim, é um curso muito importante para o nosso campus. Não tem possibilidade de não ter pedagogia. Existem outras possibilidades, como você falou. Essa parte de intercalar poderia ser uma possibilidade, transformar o curso anual e abrir uma licenciatura em letras, por exemplo. Mas aí a gente também pode retomar esse estudo, né, mostrar para vocês, mas precisaria de um pouco mais de professores de letras para a gente conseguir fazer isso. Foi um estudo que a gente fez da última vez. Tá bom? Obrigado, gente. Gente, boa noite. Como eu fui citada, né, várias vezes, até do questionamento da colega, né, que pergunta da questão de como que funciona, como é que a administração foi contemplado, então acho que vale a pena elucidar, né? Há uma proposta da reitoria, né, de verticalização dos campos. Então, a pós-graduação estrito sensu, que seria o mestrado e doutorado, e o lato sensu são bem-vindos, né, que é essa pós-graduação tradicional que a gente conhece. Então, quando a gente fala que foi contemplado a área da administração, que eu sou professora da área de gestão, né, da administração, houve um edital da reitoria e a área de gestão submeteu um projeto, concorreu com vários outros campos, então nós somos o único centro de pesquisa na área de gestão de todo o Instituto Federal, né, que está aqui em Jacareí. Então, assim, o contemplado é a partir de um trabalho de pesquisa qualificada já sendo desenvolvida e que nós submetemos com um grupo de professores. Então, poderia submeter outras áreas? Claro, mas depende de mobilização das áreas. Então, é só para entender isso, assim, é um desejo, foi uma ação, um movimento, e que a gente está nele até hoje. Essa construção do mestrado, ela leva quase 10 anos, né? Ontem a gente estava conversando com o Jorge sobre isso.
E a ideia, assim, a gente deu um avanço com a reitoria, com outro edital, que nós também submetemos, concorremos, conseguimos, né? Então, assim, é um esforço que tem sido empenhado, né, por uma equipe do nosso campus e de outros campi, né, que são professores que se unem para fazer essa produção necessária, agora com a professora Denise. Então, achei importante a gente elucidar isso, que não é assim, não tem um curso escolhido, tem um trabalho, uma ação objetivo de um grupo de construção de verticalização. A questão cultural que o vereador falou, eu me senti na responsabilidade de vir aqui como gestora, atuante na área da cultura e professora. A gente conduziu um diagnóstico com um convênio de cooperação com a prefeitura, não é isso? Com a Fundação Cultural, que foram 2 anos. Nesse diagnóstico, um dos resultados é o baixo profissionalismo de atuação na área cultural, tanto para gestores públicos quanto para os artistas, para as áreas diversas. Então, seria, de fato, interessantíssimo um curso de produção cultural. E, diante desse diagnóstico, a própria classe se mobilizou, iniciaram um abaixo-assinado, né, um movimento nas redes sociais, não sei se vocês chegaram a ver, e que iniciou, quando souberam aqui desse nosso encontro, do PDI, dessa revisão. Eu estou aqui gostaria de entregar a vocês com abaixo-assinado até as assinaturas de hoje, né? Mas a ideia é que isso possa estender. Então, a gente viu que sim, que produção cultural pode ser importante para se considerar a cultura como um dos pilares do eixo de desenvolvimento do município, né? Que é um município que tem grande percentual de desenvolvimento econômico na área de serviços, mas que a cultura ainda não é um eixo de desenvolvimento exatamente. E a gente imagina que com essa Agenda 2030, a cultura tem muito a contribuir, enfim, com questão de identidade, de valores e de fortalecimento mesmo de uma economia criativa que a gente tem falado tanto. Então, está aqui, que depois eu passo para os diretores, e eu agradeço. Boa noite. Posso comentar, né? Simone, obrigado pelo esclarecimento. Como eu te falei, a gente vai incluir no PDI esse estudo desses possíveis cursos da cultura. E por isso que minha resposta ao pessoal da pedagogia foi com relação a grupo. Não tinha como o grupo da pedagogia tentar construir alguma coisa se eles estavam sobrevivendo, entendeu? E agora, como eles estão criando base e raiz, eles vão conseguir começar a pensar mais para frente. Tá bom? Obrigado, gente. É isso. Mais alguma pergunta? Oi, senhor. Oi, eu sou a Mari Tomoko Ota, do 2º semestre de bacharelado em administração. E a minha pergunta, né, o meu questionamento seria referente à cultura também, mas em relação a projetos culturais feitos, né, entre os alunos, que fomentem a cultura, mas não focado no âmbito profissional, mas sim na produção de arte pela arte, sabe? O diploma, o curso, ele nos forma como profissionais, a arte nos forma como pessoas, né? Então, teria interesse por parte do Instituto de promover mais projetos culturais que envolvam os alunos produzindo cultura, como foi a Semana Cultural, por exemplo, que foi muito divertida. Muitos alunos cantaram, muitos alunos dançaram, muitos alunos exporam suas artes, isso foi incrível. Eu gostaria de saber se vão ter mais projetos do gênero ao longo dos anos, ao longo... Obrigada. Excelente. Essa pergunta mostra, né, que a gente está construindo essa cultura, da cultura dentro do nosso campus. E todo ano a gente tem a Semana Cultural. Esse ano foi muito boa, né? Parabenizar a gestão, foi excelente. E a tendência é ser maior, mas os alunos também
esse espaço é dos alunos, né? Então, se vocês querem fazer cultura, querem trabalhar nisso no campus, né, aumentar essa possibilidade, vocês têm que propor mais, né? E aí, criação do CEAs, etc., para fazer isso acontecer dentro do campus, né? Eu acho que, assim, vocês têm total liberdade e capacidade de discussão e de criar isso dentro do campus. Muito legal. Muito bom. Boa noite a todos. Eu sou Fábio Avelino, estou no segundo semestre do bacharelado em administração. E eu gostaria de saber e também fazer um comentário, porque o Instituto Federal chegou ao meu conhecimento muito tardio. Eu não fazia a menor existência do Instituto Federal até me falarem depois que eu já tinha me formado no ensino médio. E eu queria saber e propor a integração do Instituto Federal em projetos sociais, tais como o Guri na Roça, presente no Veraneio Ijau, e no Cultura do Morro, presente no Jardim Pedramar. Que seria, pelo menos na minha visão, seria uma possibilidade incrível para todos aqueles jovens que têm a possibilidade de saber da existência de uma escola federal de qualidade. Principalmente no Veraneio Ijau, por mais que os jovens que participam do projeto do Guri da Roça são muito jovens para ingressar no ensino técnico, mas não muito jovens para ingressar no concomitante, o integrado com o ensino médio, perdão. Então, seria isso, saber uma possibilidade disso. O Guri na Roça é um projeto maravilhoso que tem aqui na nossa cidade, né? Eu já fui visitar como diretor. Inclusive, a gente teve uma aluna do Guri na Roça que foi do ensino médio lá da informática. Só que realmente a gente não tem essa capacidade, né? A gente tem que trabalhar melhor, que a gente faz um pouco nossa culpa, né? A gente tem que trabalhar melhor a nossa capacidade de divulgação, inclusive nesses espaços que você citou, Fábio, porque são realmente esses alunos que devem estar dentro do Instituto Federal e ter sua ascensão social planejada, né? Porque nós somos uma escola pública federal de qualidade que é feita para as pessoas terem essa capacidade de ascensão social, e a gente tem as nossas políticas de cotas, que 50% das nossas vagas são para escolas públicas no integrado, para negros, PCDs e assim por diante. Então, importante essa sua fala, Fábio, eu agradeço, e a gente vai trabalhar com o pessoal de divulgação dos processos seletivos para chegar nesses lugares que você citou e outros, né, tão importantes na nossa cidade. E a gente também, a gente não pode gastar com publicidade, né? A gente não tem essa possibilidade dentro do Instituto Federal de São Paulo. Então, por isso que é boca a boca, rede social, e a gente está chegando, né? Nossos processos seletivos do integrado são bastante concorridos. Apesar de ter 50% de vagas públicas, ainda, infelizmente, deixa muita gente de fora, né? Muita gente que merecia. Wagner, acho interessante falar que a arquitetura começou um projeto extensionista agora, com a Cultura no Morro. Até tivemos aula magna essa semana, acho que passada, já estou até perdida no tempo, e o Pedra estava lá. Então, assim, a gente está tentando, né? Acho que os projetos de extensão são muito interessantes para isso, para a gente trazer a comunidade cada vez mais próxima. E o objetivo da gestão também atual é trazer visibilidade, colocar o Instituto cada vez mais próximos, né, das comunidades, das periferias, para trazer, essa é a nossa missão, né, levar a educação para todos. Então, acho que isso vai de encontro aí com a fala. Mais alguém? Olá, boa tarde. Eu me chamo Victor. Certinho. Obrigado. Boa tarde, eu me chamo Victor, eu sou do segundo semestre de administração e eu gostaria de ter uma dúvida que se
a atual diretoria, através desse plano, eles pretendem incentivar alguma coisa sobre empreendedorismo, pois nós, hoje em dia, sabemos como é difícil entrar nesse mercado, porque grande parte das empresas que são mal geridas, ou através mesmo disso, podem ir à falência. E, querendo ou não, quando sua empresa à falência, pode comprometer toda a sua vida. E gostaria de saber, por exemplo, se a faculdade tem esse olhar um pouco mais para esse incentivo, como startups, dentre outras coisas, pois é algo bastante importante. Eu, por exemplo, tenho essa vontade de ser um empresário, entretanto, há muitos riscos a serem feitos. É como se fosse você querer ir numa floresta totalmente fechada, numa mata totalmente fechada. Essa seria a minha dúvida. Obrigado. Vitor, né? Vitor? Obrigada pela pergunta, Vitor. Não, sem dúvida. É interessante, acho que você está vendo a movimentação que está acontecendo no nosso campus, né? O objetivo da gestão, desde a gestão, né, anterior, que visa melhorias para todas as áreas, essa gestão também quer trabalhar com isso, então, possibilidades que vêm até a gente. Estou em contato direto com o nosso vereador aqui, Gabriel Belém, das possibilidades voltadas para o empreendedorismo também. Quem sabe, né? Não é nada ainda concreto, mas, assim, estamos estudando possibilidades de trazer cursos, né, aí para a nossa instituição, com isso melhorias também, né, possibilidades para a comunidade externa, melhorias de infraestrutura, melhorias para capacitação para os nossos alunos, né. A fala da questão da incubadora, que é uma possibilidade que a prefeitura, né, mais precisamente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nos procurou, pensando na possibilidade de termos como implantar a incubadora existente aqui no município, lá na nossa instituição, para auxiliar nessa questão do nosso intelectual, né? A gente gera muitos projetos, muitas pesquisas, e por que não trabalhar em conjunto para ajudar, né, esses nossos alunos que vão aí logo para o mercado de trabalho, como você falou das startups. Então, assim, a gente vai a esse encontro de trazer possibilidades, né? A gestão está aí tentando trazer novas propostas, pensando no nosso aluno, pensando na nossa infraestrutura e pensando no nosso município como um todo. E aí, quero deixar bem claro, não é focar só numa área, né? Mais uma vez, a gestão, ela olha para o todo, oportunidades aparecem, nesse momento apareceu essa oportunidade, estamos trabalhando sobre isso, conversando, e futuramente, quem sabe, outras mais, né? Então, o nosso objetivo é esse, fazer a ponte e trabalhar sempre na transformação, da melhoria da condição da educação na nossa instituição, consequentemente, melhorar o nosso município, tá bom? Mas conta com a gente. Mais alguém? Boa noite a todos, meu nome é Sara, eu sou do 8º semestre de administração e a minha pergunta é mais no âmbito da questão de segurança que a gente tem ali no bairro. Nós estudamos à noite, a gente sai 10h30 da noite e a gente já teve inúmeros furtos, roubos. Ano passado teve até uma questão de um furto de mão armada ali dentro do bairro e a gente fica preocupado nessa questão de ingressar no curso e não conseguir ir embora à noite, da gente não conseguir cumprir toda a nossa jornada. Então, a nossa questão é saber se tem algum planejamento para melhorar dentro dessa questão. Obrigada, Sara. Esse é um problema que já vem de anos, né, Wagner? E fizemos ofício também, mandamos para o secretário de Segurança. Já conversei também com o Edinho, acho que o objetivo é a gente olhar não só para a nossa instituição ali, mas para todo aquele perímetro que a gente está localizado, né? Então, como o Edinho falou, a gente começou a trabalhar, Roger está aí, Matheus, né? A gente está trabalhando um documento para apresentar para a prefeitura, pensando nesse, vamos denominar assim, polo educacional, né? Se a gente passa a falar, né? Na nossa rua, nós temos 3 instituições de ensino, na rua de baixo, 2, do outro lado da estrada, 1. Então, como que a gente pode melhorar? Melhorar, que eu falo, né? Trabalhar esse contexto da educação ali na região,
mas melhorar a acessibilidade, melhorar a iluminação, melhorar a segurança, que isso vai de encontro não só o que a gente vive, vocês principalmente como alunos, né, saindo para a rua tarde da noite, mas a gente sabe que é um problema existente no Senai, um problema existente no Lamana. Então, mandamos ofícios, a gestão teve uma reunião com o secretário Rafael de Segurança lá para ver as possibilidades de instalações de câmeras, né, no perímetro e interligá-las ao COI, que vai vir de encontro, né, tentar melhorar a segurança. E eu acho que também sempre trabalhar a comunidade externa, né? Não estou falando que é alguém da região, mas assim abrir e falar, olha, o que temos aqui, né? E eu acredito que a educação é o que salva. Então, se a gente criar oportunidades, trabalhar isso, palestras, né? Mostrar o que a gente desenvolve ali e, obviamente, trabalhar a melhoria da nossa infraestrutura na questão de segurança, o objetivo que a gente pensa aí é que vai melhorar logo em breve. Mas estamos em contato, sim, para tentar trabalhar isso o mais rápido possível, porque a gente sabe que questão de segurança é primordial para você vir estudar com a cabeça tranquila naquilo que está fazendo e não ficar preocupada com o carro ou na hora que vai sair, se vai, né, chegar tranquila na sua casa. E a gente também conversa muito sobre a questão de acessibilidade, que a gente entende, né, aonde está o ponto de ônibus, se tem a passagem de pedestre da maneira correta, a gente tem alunos que são cegos, alunos que são surdos, então, assim, segurança em todos os sentidos também, tá? Mas estamos trabalhando, espero que logo isso seja um problema sanado. Professora, Obrigada. a senhora me permite uma palavra? Eu também já recebi muitas denúncias sobre essa questão da segurança ali no Instituto Federal. Se não me engano, o vereador Neto também já fez alguns documentos legislativos quanto a isso. A Câmara dos Vereadores está bem atenta a essa situação que acontece nos arredores ali do Instituto Federal, do Senai. Já foram feitas indicações para a Guarda Civil, para a Secretaria de Segurança Cidadã e também para a Polícia Militar. Acredito que em breve a gente vai ter uma solução para essa situação ruim. Boa noite. Eu me chamo Fernando. Até mesmo falando um pouco referente à questão das parcerias com as secretarias da Prefeitura, eu queria trazer um questionamento referente à questão da mobilidade urbana, ali em questão de infraestrutura também do campus. O nosso campus ele tem o itinerário do ônibus da linha do JTU, e, infelizmente, a questão da infraestrutura para chegar e acessar aquele ponto de ônibus fica muito ruim por conta daquelas vagas ali. Daí eu queria também trazer esse questionamento, se tem algum plano de melhoria nessa questão de infraestrutura, não somente na calçada do campus, né, porque ali colocaram piso táteis, porém, se você chega um pouco mais de 100 metros, você só vê área com raízes de árvores e não tem muita acessibilidade para pessoas de baixa mobilidade. Daí eu trago esse meu questionamento referente à infraestrutura ali ao redor. Obrigada, Fernando. Isso vai de encontro a tudo aquilo que a gente pensa em melhorias, né? A gente não tem que olhar só do muro para dentro, a gente tem que olhar, né, para o externo também. Então, Oi? Já que eu estou aqui. Fernando, prazer revê-lo, foi meu aluno. Bom, a gente tem olhado bastante para a questão da mobilidade lá, lembrar desde o começo, né, aquele acesso, aquele bico lá embaixo para quem descia no ponto de ônibus do Didinha. Era só a rua, a gente alargou a calçada, colocamos os guarda-corpos para não ter alguns alunos atravessavam fora da faixa de pedestre, criamos aquelas faixas de pedestre em frente àquele terreno que pode ser uma praça, né? Construímos toda aquela calçada para as pessoas conseguirem caminhar até lá e poder chegar até o instituto. E esses dois locais que você falou da árvore, né, de quem está subindo de lá para cá, né, que são árvores que já estavam lá antes e que a gente, enquanto secretaria, é bastante sensível a isso. Só que aquelas árvores, né, a gente pretende não cortá-las
porém elas invadiram de uma maneira invadiram ou não, né? Elas já estavam lá, foram nós que construímos as calçadas em volta, na época, a prefeitura, e não deu uma solução adequada que seria contornar, né? A gente pretende fazer isso lá para poder melhorar quem está vindo de lá para cá. Hoje nós começamos um trabalho muito importante, quem passar lá vai ver agora, na esquina do Senai, criando uma rota de pedestre para os alunos do Senai conseguir até o ponto de ônibus, porque eles também não tinham essa rota até lá, então a gente iniciou essa obra hoje, a gente está fazendo a construção daquilo. E em frente lá, onde tem o ponto de ônibus, né, e a gente tem a faixa de pedestre sinalizada, eu não entendi qual foi a sua colocação, de qual seria a inadequação. Então, se puder depois me explicar direitinho qual que é o ponto, porque assim, a gente mantém bem sinalizado lá e tal. Se puder me explicar qual é o ponto que você acha que está inadequado, para a gente poder pedir para os nossos técnicos olhar isso aí, tá bom? Então, a gente tem olhado bastante para isso e sempre deixamos esse canal aberto, na época do professor Paulo também, as questões de itinerários, para a gente fazer o ajuste. Então, acho que é muito importante essa integração constante com vocês. Boa noite a todos aqui presentes. Não estou só representando o vereador Daniel Mariano, mas como aluna e interesse pessoal também. Eu entendi perfeitamente o que dizer referente à rigidez de ofertas de curso. Entendi que tem que também ter essa demanda. Só que é uma dúvida do vereador, também minha até, sobre cursos de psicopedagogia, psicopedagoga, fonoaudióloga, neuropsicopedagoga e neuropsicomotora. Até porque, não sei se vocês têm conhecimento, mas muitas clínicas estão procurando por profissionais dessa área e não encontram. Então, acho que seria uma demanda interessante, acho que se teria possibilidade de colocar em oferta, ou se não tem, ou se qual seria o caminho. Obrigado pela pergunta. Excelentes áreas mesmo, seria maravilhoso ter tudo. Mas a área de saúde é bem complicado porque realmente a gente não tem, né, nada relacionado à área de saúde. Mas a gente poderia estudar uma pós em psicopedagogia, poderia ser estudada. Eu acho que vale a pena a gente estudar e ver quais são as possibilidades. Uma vez que a gente tem a psicóloga, né, a professora que é da psicologia, que é a Renata, e temos os pedagogos lá no campus, né, que tem total capacidade e pós-graduações na área de psicopedagogia. Pode ser uma demanda interessante. Vou incluir no plano. Obrigado. Valeu. Mais alguém? Gostaria de registrar e agradecer a presença da Letícia, aí, representando o vereador Daniel Mariano, também do Matheus, representando o vereador Juex. E agradecer. Nós não temos perguntas no chat, né? Não? Tem mais uma? Boa noite, eu me chamo Gabriela, sou do 2º semestre do bacharelado em administração e a minha dúvida é referente aqui na região, né, de Jacareí e São José, de ser uma região muito industrializada, né, com muitas indústrias automotivas, farmacêuticas, químicas, e do porquê, ou se há um planejamento de ofertar esse tipo de curso, né? Até, sei lá, engenharia de produção, técnico em mecânica, que são, imagino que ofertas bastante grandes aqui na região. Essa é a minha dúvida. Infelizmente, a gente tem uma limitação, né, em termos de vagas, números de cursos superiores, como a gente falou, 50% das nossas vagas têm que ser cursos técnicos. O primeiro PDI do campus, lá em 2014, tinha previsão de curso de mecânica e elétrica, se eu não me engano, eletrotécnica. Porém, como foi instalado do lado do Senai, do Sistema S, na época foi feita toda essa modificação do plano, porque a gente ia concorrer com o Senai, né, que já tem os cursos gratuitos nessa área de mecânica e eletromecânica, automação. E aí a gente não ofertou cursos nessa área que você citou. E a área química também, a gente concorre com a ETEC, tem a área de química, e o próprio Senai também é forte nessa área de química, né?
E, se eu não me engano, a FATEC tentou abrir um curso de tecnólogo em Química e o Sistema Paulo Souza barrou. E não sei se eles estão continuando com essa ideia. Eu estou falando de outro órgão, nem sei se deveria. Mas, na verdade, foi isso, né? Uma conjunção de fatores que acabou levando para essas áreas que a gente tem. E o campus de São José do Instituto Federal tem essas áreas de mecânica, automação e elétrica também. A gente concorreria com eles, né? De certa forma. Obrigado pela pergunta. Boa noite, eu me chamo Luana e estou no 2º semestre do bacharelado em administração. Eu quero trazer uma questão que eu descobri que afetou a mim e a muitos alunos que vêm de fora, não vêm da região aqui e não conhecem a cidade. E quando vieram, passaram no Enem o prazo entre a saída das inscrições, quem passou nas faculdades, foi muito próximo do início das aulas. Então, quem não conhecia a região enfrentou muitos problemas para encontrar apartamentos para morar, república, kitnet. Eu gostaria de saber se, em algum momento, poderia se iniciar um programa que ajudasse esses novos alunos que vêm de outras regiões a encontrar moradia fácil e acessível. Realmente é algo que a gente tem que trabalhar, né? É importante, né, esse diálogo. Não sei se o Wagner já tinha ciência disso em algum momento. A gente está começando agora na gestão do tempo do nossa entrada, né? E às vezes vai passando, chama a lista, tudo, mas a ideia da gestão é atuar. Vamos ver o que é possível fazer, sim, para auxiliar esses alunos que vêm de fora, muitas vezes de muito longe, né? E acho que é importante a gente conversar sobre isso, sem dúvida nenhuma. Obrigada. Mais alguém? Acho que não, né? Então, quero agradecer mais uma vez aí, diretora Georgia, diretor Wagner, todo o corpo técnico aí de vocês aí, do Instituto Federal, os alunos também. Agradecer a vereadora Maria Amélia, que faz parte da comissão, o vereador Gabriel Belém, todos os seus servidores dessa casa, servidores da TV Câmara, e agradecer a presença de todos vocês, os internautas, todos os telespectadores que nos acompanham, e declaro, às 20h23, declaro encerrado a presente audiência pública. Boa noite a todos.